E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para o nosso quinto episódio da nossa série, um mini curso sobre crase, o uso do acento grave, beleza? Bom, neste episódio nós vamos falar sobre o uso facultativo da crase, beleza? Prestem bastante atenção. Para começar, tem uma notícia para dar para vocês. São apenas três as situações em que a crase é de fato facultativa. Segunda notícia, se é facultativo, não pode alterar o sentido, nem será prejudicada a correção gramatical. Por exemplo, esse enunciado é típico do Sebrasp, do CESP, né? Então, para quem está fazendo concurso público, está acostumado com isso aí, já deve ter visto ou ainda vai ver com certeza, tá? Então, altera o sentido e a correção gramatical. Se for facultativo de fato, não altera. Beleza? Ok? Bom, vamos lá para a tela, vamos ver o que a gente tem. Veja bem. Então, guardando. Para a crase, quando ela for facultativa, eu não posso pensar que vai alterar sentido. Não vai alterar sentido, tá? Beleza? A crase é facultativa antes de nome próprio feminino. Nome próprio feminino faculta o uso do acento grave no A que vier antes dele, se houver o A naturalmente, né? Por quê, gente? Vamos lá, vamos primeiro no exemplo aqui. Deu um presente a Renata. Quem dá alguma coisa a alguém, é um VTDI. Deu o quê? Um presente, objeto direto. A quem? No caso aqui, a Renata, objeto indireto, tá? Então a preposição está aqui, tá? Beleza? Ela vem aqui para nós. A. Agora veja bem. Por que é facultativo? Gente, Renata é legal. Frasezinha boba, tá? Ou a Renata é legal. Se eu uso uma ou outra, tá igualmente correto, o sentido é exatamente o mesmo. Na verdade, o que é facultativo é o uso do artigo definido antes de nome próprio, tanto masculino quanto feminino, tá? Beleza? Você já viu o pessoal, por exemplo, de Niterói, de Viçosa, de Ponte Nova, aqui em Minas Gerais? Por exemplo, eles falam muito de, eu vou na casa de fulano. Você viu fulano? Não fala o fulano ou a fulano. Aqui em Juiz de Fora a gente já fala com artigo. A fulana tá assim, o fulano tá assado. Então esse artigo ele é facultativo não só no uso, mas na gramática em si. Bom, se eu tenho A mais A, eu tenho A com acento grave. Beleza? Se o mais ficou daquele jeito, fiquei com medo até de fazer o igual, né, gente? Agora, se eu tenho A e o outro lado não aparece, já que é facultativo, eu tenho só o A, sem nada, ou seja, apenas uma preposição. Beleza? Então, antes do nome próprio feminino, a crase é facultativa. Mas, depois da preposição até, a preposição até faculta o uso de uma outra preposição. Então, veja bem, aqui na número 1, se não tiver crase, o A em questão vai ser uma preposição. Então, o que é facultativo é o artigo, beleza? Ok? No de baixo, o que é facultativo é a preposição. Então, se aparecer o A sem acento grave, esse A aqui vai ser um artigo. Pronto, acabou. Tá? Eles ficaram até a noite ou eles ficaram até a noite. Beleza? Eu posso ter preposição ou não. Noite é feminino, então o artigo vai ter. Então é facultativo esse uso. Pronto. Terceiro e último, e eu diria que o mais recorrente, talvez, né, eu poderia, por esse motivo, dizer o mais importante, tá? O uso facultativo da crase, presta atenção, porque as gramáticas trazem isso de uma forma que deixa a coisa já confusa, desnecessariamente. As gramáticas geralmente param aqui ou aqui. Como assim? A crase é facultativa antes de pronome possessivo ou a crase é facultativa antes de pronome possessivo feminino. Mas eu faço questão de resolver sua vida incluindo isso aqui. A crase é facultativa antes de pronome possessivo feminino no singular. Tá? E vou te provar por quê. Veja bem. Para começar, de novo, quem é facultativo aqui? Quem é facultativo aqui é o artigo. Então, se aparecer só o A,
sem crase, ele é uma preposição, porque quem pode aparecer ou não, aqui no caso, é o artigo, beleza? Finge que saiu um tio aqui, tá, gente? Bom, vamos lá. Eu vou testar nas frases o seguinte, olha. Quem vai, vai. A. Então, fui à sua festa, fui às suas festas, em todos, beleza? Ok? Do outro lado, eu tenho sua festa, suas festas, suas festas. Se eu tiver artigo aqui, tem que ser o a, porque é feminino singular, certo? Aqui nos dois de baixo, no terceiro e no quarto, se eu tiver artigo, tem que ser o as, porque é feminino, só que plural. Então, tá? Veja bem, vamos agora pensar. Eu tenho como afirmar categoricamente, nesses dois casos aqui, se eu resolvi usar ou não o artigo, porque ele é facultativo, mas eu posso resolver usar ou resolver não usar. Beleza? Ok? Eu não tenho como dizer isso, não tem nenhuma marca linguística que me permita isso. A única coisa que vai me dizer depois de pronto é se eu coloquei o acento grave ou não. Aqui, como eu coloquei o acento grave, nesse caso aqui eu optei por usar um artigo, que não vai mudar em nada o sentido, já que é facultativo, né? E aqui no de cima, como eu não coloquei, eu optei por não usar o artigo, é só preposição. Então aqui, de fato, a crase é facultativa. Repare, antes de pronome possessivo feminino no singular. Olha o terceiro exemplo aqui, olha esse aqui. Fui às suas festas. Quem vai, vai a. Suas festas, feminino plural, então se tiver artigo é o as. Quando eu somo a com as, gente, o que vai dar? Inevitavelmente, as. E o que deu aqui? As. Lembra lá do nosso primeiro ou segundo bloco, primeiro ou segundo episódio, não me lembro mais exatamente, quando eu falava que se o a está no singular, a palavra seguinte está no plural, não tem crase, e fui mostrando os porquês disso acontecer, a lógica é basicamente a mesma. Veja bem, gente. Se isso aqui fosse só preposição, se esse a aqui fosse só preposição, ele jamais poderia ter esse s. Então aqui eu tenho uma marca linguística, que é o s, indicando que eu tenho plural. Como preposição não vai para o plural, se tem o s, só pode ser por conta da presença do as. Então, embora esse artigo fosse facultativo, eu poderia usá-lo ou não, eu escolhi usar. Então, se aqui está no plural e aqui está no plural, a crase não só não é facultativa, como é obrigatória. Por quê? Se tem esse S junto, só pode ser porque tem artigo. A preposição não é facultativa, então se tem os dois, crase. Quando eu olho o quarto exemplo aqui, fui às suas festas. Se tivesse artigo, teria que ser as. Se tivesse as, tinha que ter um S. Não tem. Então não tem artigo. Então, embora o artigo fosse facultativo, eu escolhi não usar. Eu posso te afirmar categoricamente, olha, eu não usei. Como aqui nessa, eu posso afirmar categoricamente que eu usei. Então aqui não só não é facultativo, como é proibida a crase. Ok? Então, nos dois primeiros, singular, ó, tá vendo? Singular, pronome possessivo feminino no singular, facultativo. Nesses aqui não. Beleza? Ok? Então, muito cuidado quando vocês forem resolver questões relacionadas ao uso do acento grave, no que tange à questão do pronome possessivo. Não basta ser pronome possessivo, não basta ser pronome possessivo feminino, tem que ser pronome possessivo feminino no singular. E mais, vou te dar mais uma dica aqui em cima disso. A gente fala muito em pronome adjetivo e pronome substantivo, né? O que é o pronome substantivo? É o que substitui. E o pronome adjetivo é o que acompanha. Se um pronome possessivo desse, no caso teria que ser os singulares, né? Porque nos outros a gente já viu que é obrigatório ou proibido. Nesses casos facultativos, se eu uso esse pronome de forma substantiva, por exemplo, refiro-me, a sua. Ou seja, eu já usei alguma coisa, esse sua já é sabido. Sua o quê? Sua casa, sei lá, sua alguma coisa, certo? Quem se refere a. Sua é pronome possessivo feminino no singular. Porém. Então, assim, poderia ser facultativo, né? Ele está substituindo o nome. Eu não escrevi sua o quê? Sua festa, sua casa, sua qualquer coisa. E aí, gente, passa a ser obrigatório. Tá? Deixa de ser facultativo. Então, se o pronome possessivo estiver com valor
Substantivo não rola. Beleza, meus amigos? Assim nós terminamos o nosso 5º episódio dessa série sobre crase. Daqui a pouco eu volto fazendo algumas outras observações. Temos mais 2 episódios pela frente aí, tudo bem? Um abraço para vocês e até mais.